Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre sistemas de escrita. Isso é uma coisa que faltou um pouco. Não é que faltou, mas quando a gente estava preparando a pré-elo, que a gente fez aquela divisão entre sons, estruturas e sentidos, a gente ficou pensando, tá, mas e os sistemas de escrita entram onde exatamente? E eles não entram muito bem, porque eles são uma coisa diferente. E, e isso é engraçado, porque mesmo entre os linguistas, os sistemas de escrita eles são tratados de um jeito diferente, são estudados de um jeito diferente. É engraçado que a maioria das coisas que eu aprendi sobre sistemas de escrita, foi lendo livros que não foram escritos por linguistas. Um dos principais livros onde eu aprendi sobre isso era um livro de um tipógrafo, de um designer de letras, essencialmente. E isso. É o Robert Bringhurst, para quem quiser a referência. Ele é um tipógrafo bem importante, assim, ele tem uns livros bem interessantes sobre como funciona o sistema de escrita e a história dele e tudo. Mas é isso. E porque os linguistas eles têm sentimentos mistos em relação a isso. Alguns têm até uma certa um nívelzinho de aversão ao sistema de escrita pelo fato de que existe uma tradição muito forte de estudar línguas através de documentos escritos, e isso, em muitos casos, é visto como uma coisa extremamente eurocêntrica e conservadora. Mas, enfim, mas o ponto não é esse. O ponto é que os sistemas de escrita existem, são legais, mas eles são... A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eles são um pouco diferentes das línguas. Eu botei aqui esse subtítulo, aqueles desenhozinhos que falam. Então, eu vou falar um pouco vou começar falando um pouco sobre isso. Então, onde vivem as escritas, do que elas se alimentam. Tem essa citação aqui para, de qualquer forma, ilustrar a importância deles. E assim, sem sistema de escrita, você não poderia ler essa citação. É do Miletimenes da Jônia. Não sei se vocês ouviram falar, é um filósofo importante, assim. Tem uma coruja, uma história dessa. Tá. É, então, a primeira distinção importante, por que isso não é um assunto que diz respeito aos linguistas da mesma maneira que da mesma maneira que os outros aspectos, porque existem muitos tipos de linguista e eles estudam as línguas por vários pontos de vista diferentes. Mas por que os sistemas de escrita ficam um pouco deslocados? Porque os sistemas de escrita não são língua. Eles não são parte da língua. Eles são uma outra coisa. E essa distinção é importante. Aí eu escrevi isso assim: a escrita não é língua, é uma tecnologia. É uma tecnologia que se usa para a língua, mas pode se usar para outras coisas. É um jeito específico de representar a língua. É um jeito que, enfim, as vantagens são conhecidas, né? Dura mais, pode ser relido, pode acessar quem não ouviu a pessoa que falou a coisa. Essa distinção ela é importante. Vocês se depararam com isso quando vocês estavam escrevendo os artigos da Wikipédia, né? Quando vocês tinham que descrever a fonologia das línguas e, ao mesmo tempo, descrever o sistema de escrita delas. E é importante deixar claro que são coisas diferentes. Eu peguei uma coisa que eu vi no grupo dela lá no início, alguém perguntando se Y é consoante ou vogal. Eu não falei nada na época, mas o que eu queria ter respondido é Y é uma letra. Ou seja, Y não é uma consoante nem uma vogal. É, mas essa distinção ela é importante por, enfim, por vários motivos. Porque os sistemas de escrita eles têm uma independência em relação à língua. A gente poderia, na verdade, olhar para isso. A gente poderia se fazer essa pergunta. Os sistemas de escrita eles dependem das línguas que são escritas neles ou não dependem? Um pouco dá para dizer que depende, um pouco dá para dizer que não depende. Isso podia ser assunto do debate, inclusive. Depende no sentido de que essencialmente todo sistema de escrita ele pressupõe o conhecimento de pelo menos uma língua, a língua em que está escrito, em que aquilo está escrito. Nesse sentido, os sistemas de escrita eles são diferentes, por exemplo, de placas de trânsito. Supostamente, as placas de trânsito não dependem de você saber nenhuma língua. Você pode treinar um cachorro para entender placas de trânsito, por exemplo. Não que isso seja muito útil, na verdade eu estou imaginando uma coisa um pouco estranha com isso. Mas mas todo o sistema de escrita, mesmo os sistemas de escrita logográficos, como a escrita chinesa, por exemplo, pressupõe o conhecimento de mandarim, algum conhecimento de mandarim. A gente vai falar sobre isso depois. Por outro lado, existem vários argumentos que a gente poderia dizer para dizer que os sistemas de escrita não dependem das línguas. Por exemplo, um sistema de escrita pode representar várias línguas diferentes. Exemplo, a escrita latina.
que o português usa, que o espanhol usa, que o alemão usa, e, enfim, ou seja, é um sistema de escrita que surgiu para uma língua que não é nenhuma dessas, que é o latim, mas que, enfim, pode ser usado para todas essas e para muitas outras. Pode ser usado para escrever Guarani. Por outro lado, uma língua pode ser representada em mais de um sistema de escrita, como, enfim, a gente pode pensar no sérvio, que tem uma escrita oficial em cirílico, uma escrita oficial em alfabeto latino. A gente pode pensar nas línguas da Ásia Central, que já usaram já usaram escrita árabe, já usaram escrita cirílica, já usaram escrita latina, já usaram de tudo. É, isso, tem a romanização do japonês, enfim. Então, uma escrita pode representar várias línguas, uma língua pode ser representada por vários sistemas de escrita. Além disso, o sistema de escrita eles variam mais lentamente que as línguas. Agora já deve ser claro para todos vocês o quanto as línguas mudam o tempo todo. Os sistemas de escrita também mudam o tempo todo, mas eles mudam muito mais devagar. Por exemplo, a gente consegue, pegando um texto, sei lá, se a gente está passeando em Roma e vê uma inscrição num templo romano, a gente consegue reconhecer as letras, mesmo, mas a gente não consegue entender o que está escrito, porque, a menos que a gente tenha estudado latim, claro, mas de uma forma geral, a gente tem dificuldade, por exemplo, de ler um texto português do século XV. Alguns de vocês talvez tenham tentado. Né? Então, a gente tem muita dificuldade de entender a nossa língua como era falada, sei lá, 3, 4 séculos atrás, mas a gente não tem nenhuma dificuldade de reconhecer os caracteres da nossa escrita do jeito que eram usados há 2000 anos. Então, tem isso. E, ao mesmo tempo, os sistemas de escrita, eles percorrem trajetórias históricas diferentes. Eles se agrupam em famílias diferentes. A gente falou bastante sobre as famílias linguísticas, né? Mas as famílias dos sistemas de escrita, elas têm uma ramificação completamente diferente, porque a história deles, a maneira como eles foram passados de um lado para o outro foram diferentes. Tem uma coisa na naturalidade porque assim, é um consenso, existe um consenso geral entre todo mundo que as línguas faladas, elas são algo natural dos seres humanos. Ou seja, é algo inato, em algum sentido inato. Em que sentido exatamente é inato, a gente pode discutir. Mas certamente as línguas, todos os seres humanos aprendem línguas. Em algum momento, no meio do século XX, isso foi um debate. Será que seres humanos criados, isolados de outros seres humanos, aprendem língua? Mas ainda assim se supõe que sim, que eles têm as características necessárias para isso. Isso inclui as línguas de sinais. As línguas de sinais, enfim, hoje a gente tem bastante evidência disso, de grupos isolados que têm, por algum motivo, por exemplo, tem uma grande incidência genética de surdez, esses grupos desenvolvem línguas de sinais naturalmente. Ou seja, as línguas de sinais são línguas, no sentido. Mas os sistemas de escrita não são línguas. Assim, na maior parte das culturas, na maior parte da história humana, os humanos não escreviam. Em algum momento eles decidiram escrever. Mas essa coisa de escrever é como o arado, é como a roda, é uma invenção tecnológica. É uma coisa que foi inventada por alguém, tudo bem, sofreu muitas transformações depois que foi inventado por esses alguém, é, e, mas que, enfim, é uma coisa artificial, que tem até um nível de ligação com a naturalidade. A gente pode dizer, por exemplo, que os sistemas de escrita, uma vez que eles são inventados, eles sofrem pressões caligráficas que têm a ver com a naturalidade da nossa capacidade de desenhar, ou de representar símbolos visualmente. Tem alguma coisa inata sobre a nossa capacidade de representar símbolos e sobre a nossa capacidade de desenhar. A gente vê isso nas crianças. Quando o processo de aprender a desenhar é um processo, enfim, cognitivo bem básico. Mas a escrita especificamente, ou seja, a ideia de usar desenhos para representar a língua de alguma forma, isso é uma invenção tecnológica bem específica. Na verdade, é mais de uma. Isso é legal. A gente vai ver isso. Mas antes de falar sobre, então, como é que as escritas surgiram e por que que elas existem e quais são elas, eu queria fazer um disclaimer aqui sobre as insígnias da UBL. Como vocês sabem, a gente não usa medalhas de ouro, prata e bronze. Em vez disso, porque a gente gosta de inventar nomes para as coisas, a gente usa insígnias de papel, pergaminho, papiro e palma.
que são 4 suportes tradicionais para a escrita. Então, antes de olhar para a escrita, eu queria comentar rapidamente sobre os tipos de suporte que existem para a escrita. Especialmente esses 4, né, que a gente usa. A gente ordenou eles mais ou menos em ordem cronológica, mas na verdade não foi em ordem cronológica, mas em ordem de distância para o presente. Então, a primeira insígnia é de papel, porque papel é um negócio que a gente tem mais familiaridade, e assim para trás. A quarta insígnia é essa da palma. Na Índia e no sul da Ásia, se usou por muito tempo folhas de palma, de palmeira secas, para se escrever. Então, isso é um suporte tradicional. A folha de palma é um pouco quebradiça, enfim, tem uns problemas, mas ainda assim ela funciona como um bom suporte. E ela é um pouco parecida com o papel. Essas 4 suportes, eles são meio parecidos, né? A gente tem o papiro, que, enfim, todo mundo conhece. O papiro é usado, pelo menos... Enfim, a escrita é uma coisa um pouco antiga, apesar... Um, embora ela seja recente, se a gente comparar com a existência da humanidade, ela é bem antiga se a gente comparar com o que a gente considera a história. Então, desde pelo menos o ano 3000 antes da Era Comum, se usa papiro no Egito para escrever. O papiro é feito a partir de uma planta chamada papiro, que é essa que está na foto, que é uma planta bem fofinha, mas que você seca ela, prensa e faz um processo e vira esse negócio que dá para fazer, dá para escrever e fazer desenhos lindos. A gente tem os pergaminhos. O pergaminho é uma coisa que foi muito usada na Grécia e na Roma clássicas e na Europa medieval. Diferente do papiro e da palma, que são de base vegetal, o pergaminho é de base animal. Não sei se todo mundo sabe, mas o pergaminho é feito a partir de peles de animal. Já vou te responder, Bento. O nome pergaminho se refere à cidade de Pérgamo. Essa aqui é a cidade de Pérgamo, que fica... Vocês conseguem ver meu cursor? Tá. A cidade de Pérgamo, que fica aqui onde hoje é a Turquia, né? Mas, enfim, no mundo antigo, Pérgamo era uma cidade que tinha uma grande biblioteca. As bibliotecas nessa época eram grandes centros de produção e difusão de conhecimento. Então, toda a história da biblioteca de Alexandria, né? Mas Pérgamo era uma cidade concorrente de Alexandria, literalmente concorrente. Elas se atacavam às vezes, inclusive, guerreavam umas com as outras ou boicotavam o comércio de umas para as outras. Tinha uma história de... O pergaminho parece que ele foi desenvolvido por isso, porque Alexandria meio que bloqueou o fluxo de papiro para Pérgamo e eles começaram a usar pele de animal para escrever. Tem uma história desse tipo. Enfim, isso, esse é o pergaminho. E tem o papel. O papel é ótimo porque ele é 100% vegano, diferente do pergaminho. Mas o papel, enfim, foi uma invenção chinesa, ou seja, de uma outra região do mundo, uma invenção mais recente, porque é um processo químico mais complexo, feito sobre fibras vegetais também, algodão, linho, etc. Mas o papel tem várias vantagens, ele tem... No papel você consegue controlar melhor a dureza e a flexibilidade do papel, ele é menos quebradiço do que as outras opções. Ele é mais durável do que o pergaminho, por exemplo, enfim. Então, tem essas vantagens todas. É isso. E tem outros suportes tradicionais, desde sempre. Por exemplo, pedra. Pedra é um suporte tradicional, mas pedra é usado para contextos diferentes, né? Não dá para fazer uma biblioteca com pedras. É um pouco desconfortável, um pouco prático. Porque, de fato, para escrever, pelo menos as escritas que nós, seres humanos, nesse planeta inventamos, elas são bidimensionais. Então, tudo que você precisa é de uma superfície fina. Mas, eventualmente, em templos, por exemplo, em locais de rituais, a escrita em pedra ela tem uma importância, mas tem uma importância principalmente cerimonial. A argila, tradicionalmente, foi usada como suporte de escrita, enfim, a escrita cuneiforme começou na argila. O bambu sempre também era usado como um suporte tradicional na China. Ossos, também, os chineses usavam ossos oraculares, isso é uma das, enfim, das fases iniciais da escrita chinesa. Casca de bétula, talvez você já tenha ouvido isso em algum momento. O Andrei Zalizniak, que é um dos inventores dos problemas de linguística, e é um linguista russo dos anos 50, 60, ele descobriu isso, descobriu umas escritas iniciais, das primeiras escritas dos povos eslavos
cartas e coisas desse tipo escritas nas cascas das bétulas. Bétula é um tipo de árvore comum na Rússia. E aí isso foi uma das grandes descobertas dos Zalesnik, que meio que revolucionou o estudo da língua russa. Isso. Enfim, e outros. Sobre os quipu. Pois é. Geralmente a gente pensa a escrita como desenho sobre uma superfície bidimensional. Os quipu dos Inca não são isso. Para quem não conhece os quipu, eles são cordinhas em que você dá certos nós e a distância entre os nós, o tipo de nó que é dado, a cor do nó, eventualmente, tudo isso guarda um tipo de informação. Os quipus eram usados pelo Império Inca, por exemplo, e provavelmente antes por outros povos, mas a gente não sabe. Mas os espanhóis, quando chegaram na América, o que eles olharam? O que eles pensaram? Ah, que bonitinho essas cordinhas coloridas. Vou usar como colar, vou levar para a Espanha para dar de presente para minha mulher. Enfim, esse tipo de mentalidade. Então, a maior parte dos quipus encontrados no Império Inca foram destruídos de maneiras estúpidas. Mas então, e aí hoje se sabe, por exemplo, que os quipus no mínimo eram usados como uma forma de registro comercial, de registro contábil, na verdade. Então, hoje a gente entende como é que funciona o registro de números nos quipu. Agora, a gente não sabe o quanto os quipu eram um sistema de escrita pleno, assim, que você poderia escrever qualquer coisa. E simplesmente porque a gente não conseguiu decifrar. A gente tem poucos quipu que sobraram, a gente não tem nenhuma referência, porque os espanhóis fizeram questão de matar todo mundo, a gente não sabe como isso funcionava. Então, o problema dos quipu é que a gente não sabe o suficiente. Mas é bem possível que isso fosse, se não um sistema de escrita completo, pelo menos alguma coisa, algum tipo de pré-escrita, alguma coisa assim. A gente vai falar sobre pré-escrita. Tipo um ábaco. Sim, isso é a parte dos quipu que a gente entende, que os quipu registram números e que você pode fazer operações matemáticas com eles, é verdade, isso também. Mas a gente não sabe. A gente tem bons indícios de que eles são mais do que isso, mas a gente não sabe exatamente qual mais. Então é isso. Esse é um mapa dos sistemas de escrita no mundo hoje. Como vocês podem ver, a maior parte do mundo hoje escreve com o alfabeto latino, que é o mesmo que a gente usa. Quer dizer, a gente tem 3 grandes blocos, né? Tem o bloco latino, que é basicamente boa parte do mundo. A gente tem a escrita árabe, né, no mundo, principalmente no mundo islâmico, não todo o mundo islâmico, mas uma parte dele. A gente tem a escrita cirílica, que é basicamente usada na esfera pelas línguas eslavas e na esfera de influência dos russos. E a gente tem as escritas brâmicas no sul e sudeste da Ásia. E as escritas chinesas na área de influência da China. Então a gente tem esses grandes blocos, mas a gente tem muito mais do que isso. Esse mapa meio que tenta representar todos ou quase todos os sistemas de escrita usados atualmente. Mas esse mapa é um pouco antigo, então já existem outros sistemas de escrita que foram inventados depois disso. Tá, mas como é que a gente pode entender? Eu queria fazer um passeio por todos esses sistemas de escrita, todos não, mas pelos principais, pelo menos, meio que mostrando como eles funcionam, alguma coisa desse tipo. Aí eu acabei achando que seria mais interessante fazer isso de uma forma histórica, ou seja, entendendo como que eles surgiram no mundo e como que eles foram derivando uns dos outros. A maioria das palestras ou textos que eu encontro sobre isso, eles fazem de uma maneira tipológica. E tem uns que são alfabéticos, tem uns que representam sílabas, tem uns que representam conceitos, enfim. Eu achei que era mais interessante fazer um percurso histórico. Então é isso que a gente vai fazer. Então a pergunta número 1 é isso. Qual foi o primeiro sistema de escrita do mundo? A resposta é: não tem um, tem 4. Também o Melquimandro, que foi um filósofo, também aluno do Melquímenes, ele tem essa citação aí. Existem pelo menos 4 surgimentos independentes da escrita no mundo. Aqui tem uma imagem cerimonial do Melquimandro, aqui embaixo. E essas são... Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai seguir essas 4 linhas, esses 4 surgimentos independentes da escrita. Em cada linha, a gente vai ver um pouco sobre... tentar ter alguns insights sobre como a escrita funciona. O primeiro surgimento da escrita, provavelmente o mais antigo, é o sistema cuneiforme, mesopotâmico. Talvez eles tenham sido os primeiros, a gente não sabe, porque, enfim, é difícil saber. Porque para a gente saber coisas antigas o suficiente, a gente depende
da escrita. Vocês percebem a contradição? Então, como é que a gente vai saber como surgiu a escrita antes da escrita surgir? Tem esse pequeno problema. Mas assim, a gente tem registros pictográficos sumérios, pelo menos desde o século menos 35. Ou seja, o século 35 antes da Era Comum, ou vulgarmente conhecido como antes de Cristo. Eu prefiro usar Era Comum em vez de Cristo, porque, coitado, Cristo não tem nada a ver com essa história. Enfim, a gente tem isso. Agora, o registro mais antigo de escrita propriamente, suméria, é do século menos 32, ou seja, 300 anos depois dos primeiros registros pictográficos. A gente vai ver a diferença sobre isso. Por outro lado, o último texto escrito em cuneiforme, Acádio, é do século I. É um texto astronômico, aliás, interessante, do ano 75, depois da Era Comum, já na Era Comum. Foi o último, o texto mais recente que se conhece em cuneiforme, ou seja, as pessoas usaram escrita cuneiforme por pelo menos 30 séculos. Assim, a gente acha que os nossos 20 séculos da história depois de Cristo são alguma grande coisa. Mas, ou seja, na história da humanidade escrevendo, existe mais tempo em que as pessoas escreviam com cuneiforme do que as pessoas escreviam sem cuneiforme. Então, a gente não deveria subestimar a importância da escrita cuneiforme. Por outro lado, depois desse tempo, a escrita cuneiforme foi substituída por outros sistemas de escrita que vieram de um outro lugar, que eu vou falar depois. E ela foi redescoberta só no século XIX. No século XIX, as pessoas redescobriram as escritas cuneiformes e aí tiveram que decifrar essas escritas. Ou seja, em 1836, por exemplo, foi quando foi decifrado o cuneiforme persa, que é um cuneiforme fácil de decifrar. O cuneiforme sumério é bem mais difícil, por vários motivos, que a gente vai ver. Enfim, é isso. Então, essa coisa do século 35, esse registro mais antigo, são essas famosas tábuas de Kish. Kish é uma cidade. Essas tábuas, elas provavelmente ainda não representam os símbolos contidos nelas. Eles não representam uma escrita, provavelmente, mas representam alguma coisa que a gente poderia chamar de pré-escrita. Eu não gosto desses nomes pré-coisas, porque uma coisa não é uma pré-coisa, uma coisa é uma coisa. As pessoas que fizeram essa tábua não estavam pensando, estou fazendo uma pré-escrita aqui. Eles achavam que eles estavam fazendo aquilo que eles estavam fazendo, representando ideias, enfim, conceitos, coisas através desses símbolos. Mas a gente não pode dizer que esses símbolos propriamente são o que a gente chama de sistema de escrita. A gente pode dizer que eles são ícones, são pictogramas. Pictograma é o nome técnico que se usa. Aliás, essa tábua de Kish, ela não está decifrada. Essas tábuas de Kish não estão decifradas ainda. Então a gente não sabe muito bem o que significa. Mas o que quer dizer quando eu falo ícone ou pictograma? Pictograma, na linguagem do sistema de escrita, é usado como sinônimo de ícone. Ícone é um nome mais geral que vem da semiótica. Uma distinção bem clássica da semiótica. A semiótica é uma coisa tipo a linguística, só que mais geral. O nome semiótica vem dessa palavra grega semeios, que significa signo, literalmente, ou marca, alguma coisa desse tipo. Então, a semiótica é, enfim, o estudo dos dos semeios. Um trabalho clássico de semiótica foi desse americano Charles Peirce, no final do século XIX. O Peirce ele era da mesma turma do Dewey e de outras pessoas do chamado pragmatismo norte-americano. Eles que inventaram, por exemplo, pedagogia de problemas, de projetos, ou seja, a gente está meio que aqui por causa deles, mas eles também meio que... O Peirce é considerado o pai da semiótica moderna. A semiótica existe desde o tempo dos gregos, pelo menos. E as pessoas se preocupam em estudar os signos, os símbolos e tudo isso. Mas uma distinção clássica do Peirce é essa distinção tríplice entre ícones, índices e símbolos. O que isso quer dizer? Ele considera que isso são como se fossem três tipos básicos de signos. Um ícone, o ícone ele usava essa palavra icon, mas ele usava também a palavra likeness para descrever isso, ou semblance, ou seja, semelhança. Um ícone ele denota um objeto por virtude de uma qualidade compartilhada entre ambos. Por exemplo, isso aqui, vocês estão vendo esse avião aqui? Então, esse avião não é um avião. Esse avião é um ícone de avião.
Claramente não é um avião, né? Porque não caberia um avião na tela do meu computador. Mas, então, é um ícone de um avião. O que quer dizer por que ele é um ícone de avião? Por que a gente olha para ele e entende que é um avião? Porque ele é um desenho que tem duas asas, que tem o rabinho, que tem a janelinha no início, que tem uma nuvenzinha do lado para dizer que ele está voando. Ou seja, ele tem uma semelhança visual com um avião. Ou seja, eu não preciso interpretar muito. Eu não preciso interpretar um ícone para entender o que o ícone diz. Porque o ícone, todos os signos, eles representam coisas. Os signos existem para isso, né? O ícone é um tipo de signo que representa as coisas através de uma semelhança visível. Uma foto é um ícone. Por exemplo, uma foto minha não sou eu também. Tinha uma pergunta que eu gostava nos debates que a gente fazia antigamente, que é assim, pergunta para vocês pensarem. O que é mais parecido com um ser humano? Um computador, um macaco ou uma foto de um ser humano? Vocês podem dormir pensando nisso. Tá. Um ícone, uma foto, por exemplo, é um ícone. Uma foto não sou eu, a minha foto não sou eu, mas uma foto é uma representação minha que é parecida comigo, por algum motivo, visualmente. Né? Um diagrama pode ser entendido como ícone. Metáforas em geral podem ser entendidas como ícones. Ícones de computador também são ícones, nesse sentido semiótico. Quando a gente fala em línguas de sinais, trazendo para os exemplos da linguística, talvez a Marília fale disso na quinta-feira, mas em língua de sinais a gente fala muito em iconicidade. Por exemplo, existem, porque os sinais eles são arbitrários, como as palavras numa língua, mas nas línguas de sinais é muito comum que os sinais eles de alguma forma representem visualmente aquilo que eles designam. Então, um abacaxi tem um sinal que parece um abacaxi. Enfim, esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de iconicidade, a gente está dizendo isso, símbolos que, na verdade, eles têm uma característica meio icônica, nesse sentido. Tá, está bom do ícone. Um índice é um objeto que denota... O ícone é um signo... Desculpa. O índice é um signo que denota um objeto por virtude de uma conexão real entre eles. Eu botei um exemplo aqui de duas patinhas de cachorro. Quando a gente anda num lugar e vê patinhas de cachorro, isso é um índice de que um cachorro passou por ali, certo? Então, índice é, por excelência, aquilo que baseia aquilo em que se baseia toda a investigação, por exemplo. Uma investigação só funciona porque eu vou olhando índices e tentando deduzir o que aconteceu por aquilo. Pistas em geral, né? Um médico também, quando o médico lê sintomas, os sintomas são índices da doença. Ou seja, existe uma relação, a gente pode dizer que o sintoma representa a doença de alguma forma, mas ele representa por virtude de uma conexão causal. Ou seja, a doença de alguma forma causa aqueles sintomas. E isso é um índice, que é diferente de um ícone, né? Tanto o ícone quanto o índice são diferentes de símbolos. Um símbolo é um signo que denota um objeto por virtude de uma relação convencional. Ou seja, o símbolo ele é fundamentalmente abstrato, diferente dos ícones e dos índices. Porque o ícone tem uma semelhança, o índice tem uma relação causal e o símbolo tem uma relação convencional. Ou seja, por que esse símbolo de estrela é usado para representar a estrela? Nem ideia, porque uma estrela no céu não tem 5 pontas. Os astrônomos já mediram o número, já calcularam o número de pontas da estrela e descobriram que não é 5. Então é isso. Por que a gente representa por 5 pontas? Isso é uma relação convencional, tem uma história, tudo bem, mas isso é convenção. A gente reconhece um alien que chega aqui e olha esse negócio de 5 pontas, nunca vai imaginar que isso representa uma estrela, até que alguém explique isso para ele. Ou seja, a relação convencional ela precisa ser aprendida. Ou seja, ela precisa ser aprendida inicialmente e depois ela precisa ser interpretada. Ou seja, símbolo só existe enquanto existe interpretação. Todos os símbolos culturais têm isso. Quando a gente vê um templo com uma cabeça de búfalo na entrada do templo, o búfalo não está ali para, sei lá, ele não é um ícone de alguma coisa, nem um índice de alguma coisa, ele é um símbolo de alguma coisa. Representa, enfim, certas virtudes, ou representa, enfim, qualidades divinas, alguma coisa desse tipo. Códigos, em geral, são símbolos, né? A linguagem funciona a partir de símbolos. Quando a gente fala sobre a arbitrariedade do signo linguístico, na linguagem do Saussure, o que a gente está falando é isso. As palavras representam as coisas de forma abstrata. A palavra cachorro
não tem nenhuma semelhança nem visual, nem de características assim intrínsecas, nem de conexão causal com o animal cachorro, mas tem uma relação convencional. E aí a gente aprende a língua quando a gente é criança e interpreta a língua. Então é isso. Mas os sistemas de escrita, eles também têm essa relação convencional. O que que tem no desenho do A que faz ele representar o som A? Essencialmente nada. Só uma convenção. A gente decidiu que aquele rabisco esquisito vai representar A, e o outro rabisco esquisito vai representar F, e o outro vai representar K. Enfim, isso. Porque a gente decidiu que sim. Tá, mas o que que isso tudo tem a ver com o nosso assunto? Esses símbolos aqui nas tábuas de quiche, eles provavelmente ainda não eram tomados como símbolos abstratos. Por exemplo, essa mão aqui provavelmente representava uma mão mesmo, ou alguma coisa, alguma metáfora muito direta da mão. Esse vidro de perfume aqui claramente representava um vidro de perfume, que era uma coisa muito usada na Mesopotâmia. Mas, enfim, isso provavelmente eram ícones. Ou na linguagem do sistema de escrita, a gente chama isso de pictogramas. Ou seja, é um diagrama que representa um picto, uma figura. Ou seja, uma figura. Ou seja, isso ajuda a gente a entender como é que os humanos passaram de desenhos para escrita. Os seres humanos desenhavam, porque desenho é, em certa medida, uma característica inata dos seres humanos. É, tudo bem que um desenho já é um signo de alguma forma, já é uma representação, e esses desenhos eles foram ganhando cada vez mais sentidos convencionais, até que em certos momentos históricos as pessoas passaram a usar os desenhos de uma maneira mais estritamente convencional, abstrata, para representar coisas mais específicas, mais bem definidas, relacionadas abstratamente com aqueles desenhos. Não sei se dá para entender. Então é isso. Essas tábuas de quiche surgiram na cidade de Quiche. Não é a cidade que é daquele bolinho de queijo, não é isso não. A cidade de Quiche é uma cidade na Mesopotâmia aqui. É, eu fiquei um tempão preparando esses slides e eu fiz os desenhos na mão, porque eu achei que ia ser mais legal. Então, então isso aqui é Mesopotâmia, isso é um mapa atual, né? A boa parte. Mesopotâmia significa literalmente entre rios. Ou, a Argentina tem uma província chamada Entre Rios, mas às vezes ela é chamada de Mesopotâmia Argentina, porque, enfim, é entre o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Mas nesse caso eram outros rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que são dois grandes rios, muito importantes, e que tornavam essas terras particularmente férteis. Então foi nessa região que que os humanos resolveram inventar a agricultura. Inventar que ali eles podiam, em vez de ficar sair por aí coletando as plantas, caçando as plantas, seria legal modificar as plantas, não geneticamente, mas modificar as plantas para elas serem mais gostosas e plantar elas vez após vez. E aí foi assim que surgiu, enfim, isso aí que surgiu. Não sei que nome dá para isso. Civilização? Não gosto desse nome, mas enfim, alguma coisa desse tipo. Sim, Mesopotâmia é um nome grego. Os mesopotâmios não se chamavam a si mesmos de mesopotâmios. Enfim, a nossa história, a história moderna é a herança da história grega, né? Então, é isso que a gente tem. Mas, enfim, várias cidades muito importantes existem na Mesopotâmia. Ur, Uruk, a Babilônia, Ashur, que era a capital dos assírios, tudo isso vocês estudaram na escola, né? E, junto com várias outras coisas esquisitas que surgiram nessa época, a agricultura, as cidades, surgiram o comércio intensivo, também surgiu a escrita. Aí a gente poderia se perguntar por que surgiu a escrita na Mesopotâmia. Essa é uma boa pergunta, e a gente não tem como responder essa pergunta, porque a gente não tem como entrevistar um mesopotâmio e falar, oi, me explica aqui por que inventaram esse negócio aí. É, mas a gente pode levantar algumas hipóteses. Todas elas são especulações, mas elas podem ajudar a gente a entender. Uma especulação é assim, o que foi inovador na Mesopotâmia e em outros lugares depois foi que as pessoas passaram a se organizar em sociedades agrícolas, ou seja, elas passaram a plantar, ou seja, elas passaram a estar muito mais ligadas à terra, a sua fonte de sustento vinha de um controle muito maior sobre o que elas comem, e sociedades urbanas, ou seja, por causa da abundância da agricultura, era possível se agrupar, os seres humanos se agruparem em grupos maiores e morarem todos juntos. Isso tem várias vantagens, defesa, proteção, e, enfim, eles tinham que ficar parados num lugar mesmo para plantar, enfim, e surgiram as cidades assim.
Numa sociedade desse tipo, com muita gente morando junta, pode ser que fosse necessário representar precisamente alguns processos. Por exemplo, os processos comerciais. Numa cidade, o comércio é muito mais intenso. É diferente se eu sou líder de uma tribo nômade, vocês são outras tribos nômades, a gente se encontra de vez em quando e troca umas coisas de vez em quando. A gente meio faz isso de memória, né? Não precisa de muito para isso. Agora, se eu tô lá, se o meu trabalho é vender, é o dia inteiro ficar ali trocando aquele trigo que plantaram ali, eu não vou conseguir guardar isso tudo na minha memória, eu vou precisar registrar isso de alguma forma. Então, uma hipótese bem plausível é que a escrita tenha surgido primeiramente como um auxiliar para a contabilidade do processo de comércio. É uma hipótese plausível. Uma outra hipótese plausível é, é que a grande quantidade de pessoas morando juntas fazia com que a conversa, que a tradição oral não fosse suficiente. Por exemplo, numa tribo nômade, meio que é um conjunto pequeno de pessoas, todo mundo conversa com todo mundo. Por exemplo, os guaranis, eles vão toda noite na casa de reza, ouvem os mais velhos, e assim todo conhecimento ele pode ser passado oralmente. Agora, se eu moro numa cidade com um monte de gente e toda hora tem que tomar decisões e as coisas mudam e tem que registrar, não dá para eu falar e achar que todo mundo vai saber só porque eu falei. Né? Depois vira fofoca, sabe que fofoca é um negócio chato. Os mesopotâmios sofriam muito com fofoca também, as revistas de fofoca na época eram horríveis. Então, surgiu a necessidade talvez tenha surgido a necessidade de gerar códigos visíveis, ou seja, se o rei diz uma coisa, aquilo precisa estar registrado para todo mundo ter certeza que foi aquilo que o rei disse. Então, éditos reais, ou seja, decisões políticas, podem também ter sido uma motivação para a escrita. E a gente pode imaginar outros motivos, né? É... E provavelmente, na verdade, foram vários motivos, provavelmente não foi um motivo só, mas tudo isso convergiu nesse tipo de sociedade para que as pessoas achassem necessário gerar esse tipo de sistema simbólico para representar a língua, que a gente chama de escrita. É isso aí. Tá claro até agora? Tá. Se vocês acharem que alguma coisa não está clara, me interrompam, por favor. Tá bom. Então, tá. Então é isso, a gente tem as tábuas de quiche, eventualmente isso foi evoluindo. Isso aqui são alguns pictogramas do cuneiforme antigo, o que é chamado cuneiforme arcaico. Então vocês podem ver que as figuras elas meio que representam literalmente aquilo que elas se pretendem, né? Por exemplo, a gente tem uma flecha aqui para representar o verbo matar. A gente tem um riozinho aqui para representar água. A gente tem as montanhas aqui, boca, noite, universo, é, pessoa, rei, que é basicamente uma pessoa com um arado na cabeça. Não, mentira, é um coroa. É, enfim, todos esses símbolos eles são mais ou menos concretos, né? Mesmo os símbolos para ações, como símbolos para verbos, ou símbolos para coisas abstratas, como fundação, com o tempo eles foram representando coisas mais abstratas. Então, a gente não sabe exatamente que línguas eles representavam, mas o principal motivo para isso é que eles não representavam exatamente uma língua. Ou seja, eu poderia usar isso aqui para falar, para escrever uma coisa em português. Né? Isso não representa nenhuma língua específica ainda. Da mesma maneira, os números. Então, aqui, os símbolos cuneiformes arcaicos para números. Então, esse é o símbolo para 1, esse é para 10, esse é para 60, enfim. A gente tem essas coisas. Isso foi evoluindo rápido. Rápido, enfim, foi evoluindo. Foi evoluindo a partir de pelo menos duas maneiras. Uma maneira é os símbolos que vão ficando mais abstratos, ou seja, mais convencionais. E uma outra maneira é um negócio chamado rebus. Rebus é uma maneira básica de como usar pictogramas para representar língua. Porque o nosso interesse é entender quando que essas figuras começaram a representar língua, né? Então, tem esse sistema de rebus. Rebus é uma palavra em inglês, né? Não é uma palavra muito equivalente em português. Mas um rebus é isso aí que está escrito. Vocês conseguem ler o que está escrito? Alguma pista? Sim? É O que escrito está em escrito? inseto. Está inseto? É um tipo de inseto, na verdade. Ah, sim. Exato. Está escrito piolho, gente. Quer dizer, é um tipo de Piolho. artrópode, mas eu não vou entrar muito nisso. Isso. Na verdade, piolho eu não sei se piolho é inseto. Bom, tá. Então, o que é um piolho? Isso aqui é o símbolo para pi. Vamos dizer que sim, isso é um símbolo convencional para o número pi. Isso aqui é um símbolo bastante pictográfico para olho.
Aí, digamos que em português eu sei que isso aqui se pronuncia pi, isso se pronuncia olho. Eu ponho esses dois símbolos juntos e falo, tá, isso aqui representa pi, olho. E é isso. É, eu usei a combinação desses dois símbolos para representar uma coisa que não tem nada a ver nem com pi, nem com olho, mas que só por causa do som, isso passa a representar piolho. Isso parece bobo, mas isso é uma coisa fundamental na história da escrita. Eu vou dar alguns exemplos. Isso é um exemplo, e inclusive é uma coisa que foi usada. Isso é um exemplo do. Isso está no vitral da Catedral de Exeter, na Inglaterra. Foi feito no século XVI, ou seja, uma coisa relativamente recente. Essa corujinha aqui e dom. Dom é a palavra latina para igreja, para catedral. Enfim, isso aqui era o escudo pessoal do bispo Hugh Oldham. Por quê? Porque é um ou dom. Entendeu? Ou coruja e dom. Ele usava, não, isso é sério, ele usava isso como escudo pessoal, o bispo. E ele, inclusive, botou isso no vitral da catedral. Ou seja, as pessoas levam a sério esse negócio do piolho. Não, é. Para usar um exemplo mais dramático, esse é um exemplo egípcio, né? Não é mesopotâmico, mas isso aqui é uma estátua. É, tá, dá pra ver que é uma estátua. Na verdade, não é uma estátua, é um ícone de uma estátua, tá bom? Vocês sabem disso, tá? O que que isso significa? Esse pássaro grande é o deus Ra, Horus. Esse. Isso aqui é uma criança. Criança se diz mes, em cóptico clássico. E isso aqui é um junco, ou seja, uma planta de papiro, uma unidade de planta de papiro, que se pronuncia su. Então, isso aqui, essa estátua é para ser lida como Ramessu, ou seja, Ramsés. Isso aqui é um rebus para representar o nome do Ramsés II. É uma estátua do Ramsés II, mas que usa o rebus na própria composição iconográfica da estátua. Ou seja, é sério esse negócio. Aqui são os hieroglifos correspondentes a cada uma dessas coisas. É isso. Isso acontece. E aí, a partir disso, foi surgindo a escrita cuneiforme, a partir dos pictogramas cuneiformes. Isso aqui é a escrita cuneiforme monumental em sumério. Ela usa, então, uma combinação de logogramas, ou seja, de símbolos que representam ideias, tipo tem um símbolo para homem, um símbolo para rir, um símbolo para matar, junto com esses valores silábicos que são usados a partir desse princípio de rebus. Ou seja, tá bom, isso aqui eu vou tomar como o símbolo desse som aqui, porque isso aqui a gente pronuncia essa palavra aqui desse jeito. E aí, usando essa combinação de logogramas e sílabas, você consegue representar mais coisas. Só que aí a coisa foi ficando complicada. Mais tarde, tinha os sumérios, né? Alguns séculos mais tarde, então eu estou falando aqui do século menos 26, 200 anos depois, século menos 24, a gente tem um exemplo aqui da escrita cuneiforme em acádio. Vocês podem ver que os símbolos já são bem mais abstratos, né? Aqui eles ainda representam bastante coisas concretas, e aqui eles são bem mais abstratos já. Ou seja, foram desenvolvendo um estilo caligráfico próprio, que tem a ver com a forminha, com como você esculpe na argila, com a cunha, né? Então é isso. Isso aqui foi o Império Acádio. Só que tem um probleminha com isso. Então, esse é o Império Acádio, que foi um império, talvez o primeiro grande império que dominou toda a Mesopotâmia. O Império Acádio, o que acontece? A língua acádia é uma língua afroasiática. Aliás, especificamente é uma língua semita, ou seja, da mesma família do árabe, do hebraico, enfim, de outras línguas. A língua suméria não é da mesma família do acádio. Na verdade, a gente não sabe a relação do sumério com nenhuma outra, ou seja, uma língua isolada. Enfim, faz muito tempo que ninguém fala sumério, né? Então é difícil saber. Mas, tá. Mas então é difícil usar o sistema. Na verdade, é impossível escrever a língua acádia com o mesmo sistema do sumério. Então eles tiveram que fazer adaptações. E aí, por causa disso, eles desenvolveram mais estritamente um sistema de sílabas. Isso aqui é o sistema de sílabas acádio. Então, essas são as consoantes aqui na vertical e as vogais aqui na horizontal. E essas são as sílabas. Aí eles usavam um sistema de sílaba, né? Só que não só isso. Eles usavam o sistema de sílabas
continuavam usando os logogramas, ou seja, essas representações, esses símbolos que representavam ideias, e passaram a usar um negócio que se chama sumerogramas. Ou seja, eles pegavam o símbolo do jeito que ele representava. Ou seja, os sumérios escreveram uma palavra com um rebus lá, com uma combinação de símbolos. Os acádios, quando liam aquilo, eles já reconheciam aquela palavra. Ah, isso aqui é ovo. Isso aqui é, sei lá, alguma coisa. Então, eles continuavam usando esse conjunto de sílabas para representar aquela coisa, para representar o ovo, mesmo que aquilo não fizesse sentido na língua acádia. Aquilo só fizesse sentido porque eram rebus da língua suméria. Ou seja, esses símbolos convencionais eram, os estudiosos chamam de sumerogramas. Os ideogramas, não são ideogramas, né? Enfim, diagramas dos sumérios. Muito tempo depois, os hititas, que era uma tribo indo-europeia aqui na região do Levante e da Ásia Menor, enfim, de hoje é a Turquia, os hititas em algum momento adotaram, séculos mais tarde, adotaram a escrita cuneiforme também. E é impossível escrever uma língua indo-europeia com uma escrita dos acádios, que eram para uma língua semita, e para a escrita do sumério, que é uma língua, enfim, também não tem nada a ver. Então, o que eles faziam? Eles usavam o mesmo sistema parecido com o sistema silábico assírio, adaptado, junto com logogramas, junto com sumerogramas, junto com acadogramas. Ou seja, eles fizeram a mesma coisa com os acádios. Pega a palavra, combinações de símbolos que são a pronúncia em acádio e usam convencionalmente para aquela palavra, mesmo que em hitita se fale de outro jeito. Meio louco isso, né? Enfim, o negócio fica super complexo. Aqui é só para mostrar uma figurinha de como os símbolos sumérios, os símbolos cuneiformes foram evoluindo. Aqui os primeiros pictogramas sumérios, depois eles passaram a ser escritos deitados. Aí o babilônio inicial, o babilônio tardio e o assírio. O assírio é mais tardio ainda. Ou seja, vocês podem ver como os símbolos foram ficando abstratos. Né? Enfim, tudo isso desemboca a última grande escrita cuneiforme foi o famoso cuneiforme persa. O cuneiforme persa supostamente foi inventado, passou a ser usado pelo Dário o Grande, que inventou o Império Aquemênida, ou seja, o primeiro Império Persa. A gente estava falando do Império Acádio, né? Agora a gente está falando de uma outra escala de império. O Império Aquemênida foi o maior império do mundo na sua época, no século -5. Ou seja, ele ocupava tudo que hoje é o Irã, boa parte da Ásia Central, tudo que hoje é a Turquia e o Cáucaso, e o Egito. E ainda por cima dominaram o Egito, ou seja, não é pouca coisa. E toda a Mesopotâmia de quebra, de passagem, assim, de sobremesa. O sistema... E aí, no Império Aquemênida, eles passaram a usar o cuneiforme persa com associações completamente diferentes. Vocês podem ver que a escrita é muito mais regular. Vocês estão vendo? Em termos visuais mesmo, ela ocupa de forma muito mais uniforme a página, na pedra, no caso. O que isso quer dizer? Por que isso é assim? Porque era um sistema silábico barra alfabético. Então, eles pararam com essa palhaçada de sumerograma, cadograma, logograma, tudo isso, e assim, vamos representar só sílabas. Vamos parar com isso, está muito difícil isso aqui. Vamos representar só sons. E aí eles criaram associações, enfim, abstratas entre os símbolos e os sons. Isso aqui é um símbolo, isso aqui enfim, as correspondências do sistema. Eu não quero mostrar por muito tempo esse slide, vou até sair dele, porque existe um problema clássico na UBL, edição Iorá, sobre o cuneiforme persa, que também, talvez seja até esse texto mesmo. A gente pegou um texto de uma tábua e vocês têm que decifrar ele. A questão caiu na segunda fase da UBL, edição Iorá. Depois vocês olhem lá, é muito bom. Muito legal. Depois, o que aconteceu? Mas aí o que aconteceu? O Império Aquemênida, eventualmente, parou de usar esse sistema de escrita cuneiforme, por algum motivo, e passou a usar a escrita dos aramaicos, a escrita aramaica, que não vem dessa linhagem cuneiforme, vem de uma outra linhagem, que é o próximo grupo que a gente vai olhar. Esse foi o fim
Então, a último texto, o texto mais recente conhecido em escrita cuneiforme, que é aquele que eu falei, ele ainda é do cuneiforme persa. Ou seja, isso foi usado por mais algum tempo, mas foi lentamente caindo em desuso e as escritas cuneiformes desapareceram. Então, faz pelo menos 20 séculos que ninguém escreve em cuneiforme, exceto depois do século XIX, que as pessoas, mas só o fã-clube. Mas, em geral, não se usa. Por outro lado, mais ou menos na mesma época que se inventou, que os sumérios inventaram o cuneiforme, um outro povo inventou um outro sistema de escrita, ao que tudo indica, de forma independente, ou seja, foi uma invenção independente, que teve muito mais sucesso, se a gente olhar retrospectivamente. Esse outro povo era os egípcios. Diferente do cuneiforme, não vou falar primeiro dos egípcios. Os egípcios mais antigos, de pictogramas egípcios, ou seja, de ícones egípcios, são do século menos 27 ali, mas a gente não sabe, né? Porque pode ser que a gente não tenha acesso. A situação social é muito parecida. O Nilo tinha a mesma função do Tigre e do Eufrates, ou seja, gerar terras férteis, é, e ao redor do Nilo se desenvolveu essa sociedade agrícola e urbana, que desenvolveu várias coisas paralelas às sociedades mesopotâmicas, entre elas a escrita, para representar a língua egípcia, que é uma língua afroasiática, ou seja, um parente distante do acádio. Aqui eu botei um desenho de um vaso com coisas que são claramente ícones, claramente desenhos, para uma tábua que já é claramente escrita. Mas a gente pode ver que esse processo ele é totalmente independente. Vocês podem ver que a forma e a natureza dos símbolos é completamente independente, não relacionada com os símbolos cuneiformes. Hoje a gente pode pensar, mas eles eram meio próximos. Não é meio próximo. Meio próximo hoje que dá para ir de avião. É uma viagem longa atravessando vários desertos entre o Egito e a Mesopotâmia. Não é uma coisa muito simples. Tá. Os mesopotâmicos também, desculpa, os egípcios também desenvolveram a escrita usando o mesmo tipo de princípio, ou seja, primeiro símbolos logográficos representando ideias, depois usando o princípio de rebus começaram a representar sons, só que em vez de representar sílabas, os mesopotâmicos tinham uma preferência por representar sílabas, os egípcios tinham uma preferência por representar consoantes. Eu peguei alguns exemplos eu não vou detalhar tanto aqui, mas eu peguei alguns exemplos de escrita em hieroglifos egípcios. Por exemplo, a gente tem essa palavra aqui, cujo radical é NFR, nefra, não sei quais são as vogais, porque eles não escreviam as vogais. Essa palavra significa bonito, bom ou perfeito. Esse símbolo aqui, ele é usado para isso. Esse violãozinho, sei lá, é o símbolo que é usado para isso. Mas esse símbolo também pode ser usado simplesmente para representar esse som, nefra. Nem sei se pronuncia assim, né? Estou chutando, nefra. Ou eu posso representar esse mesmo som, nefra, com o símbolo nefra, com o símbolo F e com o símbolo RA, para ter certeza, para lembrar para a pessoa que tem um F e tem um RA ali. Ou seja, é redundante, né? Mas é redundante mesmo. Ou seja, tem um logograma junto com sinais para as letras. Ou eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, a gente tem aqui nefta. Esse T no final, ele é uma marca de feminino em várias línguas afroasiáticas. Vocês viram isso no Tamahak, na fase 1B. Não sei se vocês lembram do problema do Tamahak. As palavras femininas terminavam com T. Então, em copta, em egípcio, é assim também. Então, como é que eu posso... Uma das maneiras de representar isso é assim. Eu ponho o símbolo para Naf, ponho o símbolo para F, o símbolo para Ra e o símbolo para T, que é essa meio semicírculo aqui. E ponho uma mulher no final. A mulher está para representar o feminino. Então, essa coisa escrita desse jeito, a gente pode ler como uma bela mulher, ou a bela mulher. Não tem o som mulher aqui, tem só naf, que é bom, bonito, perfeito, conjugado no feminino. Mas a gente, na escrita, põe a mulher para dizer que está falando de uma mulher. Ou seja, a escrita está meio que suplementando o que é pronunciado. Ou eu posso fazer assim, esse naf com W no final. W é uma marca de plural. Não, tem vogal. Não, com certeza tem vogal na pronúncia, mas a gente não sabe porque os egípcios não se importavam muito em representar as vogais. Às vezes sim, mas enfim, em geral não. Aí posso fazer a mesma coisa, né? Posso botar o nef, só que aqui, essa é uma outra escolha, né? Aí eu botei o nef,
botei esse pássaro, que é o símbolo para W, além de ser o símbolo para algum pássaro, ele é o símbolo para W, botei uma criança sentada e botei esses tracinhos, que é o símbolo de plural na escrita. Ou seja, não só tem o símbolo do W que representa plural, e tem o símbolo de plural que representa plural também. Ou seja, super redundante. E essa criança aqui, ou seja, eu posso ler isso aqui como os belos jovens. Ou eu posso pegar esse mesmo som, naf com W no final, e representar com naf, 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 3 vezes. É uma outra maneira de representar plural nos hieroglifos. E botar esse símbolo aqui, que representa a casa. É a planta de uma casa. É bonitinho, na verdade, esse símbolo. A casa é um ambiente fechado que tem uma portinha que você se protege. Então, esse é o símbolo de casa. Então, isso quer dizer... Só que aí a gente tem uma associação abstrata. Isso pode ser lido como uma boa casa, uma bela casa, mas uma bela casa também é representada como... Também significa fundação. Fundação da casa. Ou seja, tem várias maneiras de representar uma palavra escrita, todas elas super redundantes, e é isso. Quem fez o problema... Tem um problema... Não quero ficar dando spoiler, mas tem um problema da da IOL sobre hieroglifos luvitas, que isso é um grande spoiler, desculpa, estraguei o problema para vocês, agora eu tenho que falar, que o princípio básico é esse, é uma combinação redundante entre logogramas e símbolos para consoantes, ou símbolos. Desculpa, estraguei o problema para vocês. Espero que vocês esqueçam disso até amanhã. Mas é isso. Mas por que o mais importante sobre os hieroglifos não são os hieroglifos em si, mas são o fato de que, diferente da escrita cuneiforme, os hieroglifos geraram vários outros sistemas de escrita. De fato, os hieroglifos geraram quase todos os sistemas de escrita que a gente conhece. Principalmente através de um intermediário aqui estão os egípcios, principalmente através de um intermediário que é o alfabeto fenício. O que são os fenícios? O que são os fenícios? Essa é uma boa pergunta. O que são os fenícios? Os alfabetos... Essa parte verde aqui é polêmica, a gente vai falar dela depois. Os fenícios, para falar dos fenícios, eu vou ter que fazer uma notinha histórica aqui e falar do famoso colapso da Era do Bronze. Vocês já ouviram falar disso? Do colapso da Era do Bronze? Todo mundo devia aprender isso na escola, mas não se aprende. O colapso da Era do Bronze é uma época estranhíssima da história do Oriente Médio, que foi um período entre o ano 1200 e o ano 1150, antes da Era Comum, ou seja, um período de 50 anos, em que todos os grandes impérios desapareceram. Isso aqui era o mundo antigo, né? Isso é colapso da Era do Bronze. Isso é tão forte que os historiadores usam isso como um marco entre o que eles chamam de Era do Bronze e Era do Ferro. Porque, de fato, passou a se usar ferro depois, tá? Séculos depois. Isso foi o que fez o Império Assírio quase desaparecer, os estados hititas todos serem engolidos, o Egito meio que o grande Império Egito desaparecer. O Egito continuou, mas bem assim restrito a pouquíssimas cidades. O Império se desmembrou totalmente. O Império Micênico e o Império Cretense na Grécia totalmente desapareceram. Aliás, eles tinham um sistema de escrita próprio, que hoje são chamados de linear A e linear B, são super interessantes, mas eles totalmente desapareceram. Ninguém mais sabia escrever esse negócio. Os gregos, 500 anos depois, os gregos clássicos, os gregos homéricos, da época arcaica da Grécia, eles já não sabiam, não tinham a menor ideia desse negócio. Essas escritas foram descobertas muitos séculos depois. Ou seja, teve um rompimento civilizacional gigantesco em todos os impérios e em um período muito curto, em 50 anos. E isso é um dos grandes mistérios da história antiga. Ninguém sabe exatamente por quê. Os egípcios têm registros escritos disso. Eles falam sobre os invasores que vieram do mar. Então, tem uma hipótese de que teve invasores. Eles, inclusive, listam os nomes dos povos que invadiram eles, o que não significa nada para a gente, porque a gente não sabe que povos eram esses. Tá, tem vários nomes, beleza. E daí? Mas, provavelmente, isso significou que vários povos bárbaros invadiram, mas a gente não sabe. Enfim, provavelmente isso não foi a única causa, né? Porque invasão sempre existiu. Então, existem várias hipóteses hoje do que pode ter acontecido, inclusive algumas hipóteses de catástrofe climática.
Existe uma hipótese forte de que houve uma grande seca nessa época que provocou grandes ondas de fome, tanto dentro quanto fora dos impérios, o que provocou fome é um negócio que, enfim, causa revoluções, como todo mundo sabe. Fome é um motor de muitas coisas, inclusive de revoluções. Então, se supõe que essa grande seca, tem alguns registros geológicos dessa grande seca nessa região, nesse período, pode ter sido a causa disso. Mas, enfim, é um grande mistério. E a gente tem mistérios parecidos em outras regiões do mundo. A gente vai falar de pelo menos outros dois hoje. Tá, mas o que aconteceu? Depois da catástrofe, os seres humanos continuam existindo e continuam inventando coisas, né? Quem se deu bem foram essas cidades aqui no Levante. Essas cidades aqui, que ao longo dos séculos, lentamente, depois da catástrofe, foram desenvolvendo, recriando as rotas comerciais que praticamente desapareceram nesse colapso. E aí eles se tornaram as poderosas cidades-estado fenícias. Elas, de fato, dominaram o comércio em todo o Mediterrâneo. Isso aqui é um mapa das rotas. Esse mapa eu não desenhei, desculpa, não consegui desenhar todos os mapas. Mas é mais ou menos isso. Essas são cidades-estado fenícias. Os fenícios eram tão poderosos que eles inventaram, que eles foram criando colônias ao longo do Mediterrâneo e que algumas dessas colônias começaram a elas mesmas criarem colônias, tipo Cartago. Cartago teve colônias também, e era uma colônia fenícia originalmente. Cartago era importante na época dos romanos já. As famosas guerras as guerras púnicas. Não, eu estou confundindo? Não sei mais. Não sei a história antiga. Mas, enfim, as famosas guerras entre os cartaginenses e os romanos foram, assim, meio fundamentais na, enfim, na formação do Império Romano inicial. Mas, junto com o comércio, os fenícios espalharam o sistema de escrita deles. O que era o sistema de escrita do fenício? Eram formas simplificadas de representação dos hieroglifos, e da mesma maneira que cuneiforme persa, eles falaram, não, chega desse negócio, esses hieroglifos são muito confusos, umas metáforas bizarras, esse jeito de ficar botando esse desenho, não dá, não dá. Eles resolveram usar alguns desenhos, atribuir relações convencionais com sons, com esses desenhos, e começaram a escrever assim, só com um sistema consonantal, basicamente. O fenício também é uma língua semítica, né? Então, vocês sabem que o árabe e o hebraico, eles têm isso. Eles têm... A raiz da palavra é considerada as consoantes da palavra, porque você muda as vogais no meio da palavra e isso pode ser uma conjugação, isso pode ser uma flexão de um certo tipo, enfim, sabem que o árabe tem isso também. Então, o fenício provavelmente tinha isso também, então fazia sentido, era conveniente para os fenícios representar só consoantes, nesse sentido. E aí aconteceu isso. Isso aqui, para dar um exemplo para vocês de como isso aconteceu, a gente tem a origem dos símbolos para as letras ELO. E-L-O. Então, começa aqui com os hieroglifos egípcios correspondentes. Esse aqui é hieroglifo para alegria, por exemplo, que na escrita sinaítica, que é o proto-semítico, se usava esse bonequinho mais abstrato. Na escrita fenícia, isso virou isso aqui, que tinha esse som R. Essa letra se chamava Ré. Essa letra, na escrita aramaica, ficou assim, na escrita árabe ficou assim, na hebraica ficou assim, nas escritas semíticas todas, enfim, mais ou menos representam ainda esse som Rã. E na escrita grega, os gregos, eu vou falar de qual é o problema dos gregos, passou a representar a vogal E. A letra Ré passou a representar a vogal E para os gregos. Os gregos adaptaram o alfabeto deles e num processo paralelo. A escrita latina também desenvolveu uma forma bem parecida, e a escrita cirílica também uma forma bem parecida. Por outro lado, o L, que já representava esse som L, que tinha esse som desse negócio que era para usar para bater nos bois, virou esse símbolo aqui também, na escrita aramaica, árabe, hebraico. Então, eu botei 4 grandes escritas de hoje, árabe, hebraico, cirílico e latino, todas elas vieram do alfabeto fenício. Esse olho aqui representava esse Ain, que é uma plosiva gutural. Eu não sei pronunciar direito, mas é um som que existe no árabe e no hebraico. Ainda tem esse nome, Ain, em árabe, mas que passou a representar esses dois os dos gregos. Os gregos chamavam esses os de nomes interessantes. Eles chamavam de o pequeno e o grande.
ou em grego, Omicron e Ômega. Significa literalmente isso. Quem nunca percebeu isso, mas Omicron e Ômega significam literalmente O pequeno e O grande. É. Enfim, mas que os romanos que tinham um O só chamavam só de O. E é isso aí. Acontece. Mas aí outros sistemas de escrita também fazem parte dessa família. Eu botei alguns outros aqui que são importantes também. Por exemplo, a escrita etíope, ela é anterior à escrita fenícia. Ela deriva das escritas semíticas meridionais, semíticas do sul. Ou seja, os fenícios escreviam de um jeito, o pessoal mais para o sul começou a escrever de um outro jeito, mas vocês podem ver que os símbolos são parecidos, ou seja, foi o mesmo processo. E que acabou chegando na Etiópia, enfim, vocês sabem que a língua amárica também é uma língua semita, que é uma das a principal língua da Etiópia. Enfim, a escrita etíope também vem disso. A escrita siríaca, e vamos falar depois da escrita siríaca, também vem disso. E as runas, todas as runas germânicas, as runas celtas, também todas elas derivam essencialmente da escrita fenícia que foi passando pelo Mediterrâneo e subindo a Europa e descendo para a África, isso aí. Então, ou seja, esse sistema foi bem produtivo. Na verdade, a gente pode dividir em duas linhagens principais, né? Tem essa linhagem das escritas aramaicas, que inclui o árabe e o hebraico, e tem essa linhagem dessas escritas grego, latino, que ficaram de outro jeito. A escrita aramaica, ela tem uma estrutura especial. Eu falei dela agora. E tem um nome para isso, chama Abjad. Abjad significa literalmente alfabeto. Você sabe o que significa alfabeto, falando nisso? É alfa e beta. Ou seja, são as duas primeiras letras do alfabeto. Grego, no caso. Inclusive, se usa um nome latino para isso, que hoje também é em desuso, mas os nossos avós usavam. Abecedário. Abecedário é isso, é o ABCD. É o início do alfabeto. Aparentemente, é uma tendência no mundo chamar os alfabetos pelas primeiras letras do alfabeto. E os árabes fazem isso também. Só que as primeiras letras dos alfabetos das escritas aramaicas são A, B, J e D. Então, eles chamam de Abjad. Mas, tecnicamente, em linguística, passou a se usar esse nome Abjad para se referir a um sistema de escrita que tem essa estrutura específica, que é só representar as consoantes e não as vogais. Mas, pô, tem o A aqui, né? O A é roubado. Eu vou explicar como é que funciona isso. Eu peguei dois exemplos aqui que são um pouco diferentes, só para vocês verem a graça do negócio. Dois abjads. Isso, eu peguei o nome Olimpíada, escrita em siríaco, que foi uma escrita muito popular no século I, e no árabe, que é a partir do século IV. No siríaco aqui a gente tem... Isso aqui, por exemplo, é um suporte de vogal. Ou seja, esse som serve para dizer que tem uma vogal sozinha na sílaba. Qual vogal é? Não sei, mas eu posso botar esse subsímbolo aqui para dizer qual é a vogal. Então, esse subsímbolo aqui é O. Então, isso aqui, esse suporte com esse O, representa O. Aí, isso aqui é o lã. Vocês veem a mesma forma, né, do lã, do lambda. Então, esse lã aqui, que com esse símbolo de U aqui. Então, aqui, essa sílaba é Lu. E aí, ainda por cima, para representar o U, eles põem o símbolo para W. W é a aproximante lábio-velar, né? Todo mundo conhece as aproximantes lábio-velar porque se escreveram sobre isso no Wikipedia. Então, o A. Então, o Lu, aí que é o símbolo do I, então Pi, A, Da. Não tem o Da, desculpa. É só, está escrito Olympia. Olympia. E em árabe é um pouco diferente. Em árabe tem o artigo, tem que ter o artigo al, que é enfim. O árabe ele é um pouco diferente. O árabe tem símbolos para as vogais longas. Na verdade, para três vogais longas. Para o A, para o I e para o U. Porque o símbolo do I e do U são o símbolo das aproximantes, né? Do Ya, do Yo e do Wo. E o A é o símbolo da pausa glotal. E eles adaptaram, só que o árabe moderno usa para representar vogais longas. Então, a gente tem al, A e L. A gente tem um U, que é o aproximante, né? O lã. Aí, aqui não tem o árabe convencional, por outro lado, representa as vogais longas, mas não representa as outras vogais, diferente do siríaco. Até tem uma forma de representar, mas não se usa na prática. Tem então, aquele negocinho em cima, né, em texto literário de crítico. Isso, só quando você quer... Em jornal tem, normalmente. Em cima e embaixo, eu acho. Acho que tem embaixo também.
Não lembro. Mas As sim. vogais normalmente é mais em cima, eu acho. Também é bom não confundir, porque, por exemplo, esses pontinhos aqui, eles não são isso, eles são parte aí da letra. pra indicar qual é a letra que tá. Então, a gente tem L, M, B, I, e esse símbolo que é diferente aqui, que é um símbolo... É um símbolo que tem som de A, mas basicamente é um símbolo para feminino. Para conjugação no feminino. Então, é A, mas é um A diferente. Então, está escrito Alulimbia. É isso. Essas letras aqui, elas têm um nome técnico, só para vocês saberem. Se chamam Matres Lectiones. É um nome técnico romano. Matres Lectiones significam as mães da leitura. A ideia é que esses símbolozinhos, eles estão ali para ajudar a gente a ler o texto. Bonitinho, né? Eu botei esse mapa aqui. Eu não vi porque estava atrás do chat. Esse mapa é mais ou menos a região onde a língua aramaica era falada no século I. A língua aramaica é uma das grandes línguas semíticas, né? Bom, enfim, mas por que acontece? Essas escritas adotadas esses escritos abjad funcionam super bem para as línguas semíticas, mas funcionam super mal para as línguas indo-europeias. Super mal. Vou dar um exemplo aqui. Em latim, mare. Mare é a palavra para mar, nominativo singular. Ou mar. Mare, com i, é a palavra mar no dativo singular. Ou seja, a gente poderia traduzir como para o mar, alguma coisa assim. Maria é a forma da palavra para mar para o acusativo plural. O acusativo, enfim, o caso dos objetos diretos. Ou seja, isso aqui é como se fosse os mares, vindo depois do verbo. Por outro lado, Maria é um nominativo singular da cidade de Mária, que era uma cidade importante no Egito. Só que os nomes próprios também declinam, né? Então, Mare é o dativo singular da cidade de Mária. E Marea, com A longo, é o ablativo singular da cidade de Mária. Se o latim fosse usar uma escrita tipo um abjad, ele ia representar todas as palavras como MR. Ou seja, péssimo. O sistema de escrita como um abjad, ele é incapaz de representar corretamente as declinações das línguas indo-europeias. Ou seja, já é uma bosta. Já não funciona. Então, provavelmente é por isso que os gregos decidiram que eles precisavam de símbolos fixos para as vogais. E aí, esses sistemas de escrita, não só o grego, o etrusco, enfim, as línguas indo-europeias, esses sistemas de escrita, eles, enfim, se tornaram os que a gente chama de alfabetos. A gente chama de alfabetos, tecnicamente, a gente chama de alfabetos os sistemas de escrita que representam tanto as vogais quanto as consoantes, como símbolos separados. Alfabeto, então, significa alfa e beta. Aqui, eu botei aqui os principais alfabetos do mundo. Eu escrevi Jogos Olímpicos em vários deles. Olympiakoi Agones. Agones significa jogo, ou competição, né, em grego. Botei aqui o Olimpijski Igri, que significa Igra é jogo em russo. Enfim, botei Jocurile Olympice em romeno, usando o alfabeto latino, né? E aqui botei em armeno e georgiano. O armeno e o georgiano são dois alfabetos interessantes. Eles são usados só pelos armenos e pelos georgianos, e eles são bem diferentes dos outros alfabetos. Eles são meio especiais. Tem um monte de problema com o alfabeto armeno e o alfabeto georgiano em Olimpíadas. Vocês podem se divertir. Mas, enfim, aqui escrito, só para representar. Eles também vieram do grego, enfim, dessa... Não sei se do grego diretamente, mas do fenício, de alguma forma. Bom, é isso. Isso, então, talvez esteja no momento do FAQ número 2. Então, será... A gente viu no cuneiforme e a gente viu nos hieroglifos que esses sistemas ficaram muito complexos e, eventualmente, eles foram substituídos por esses sistemas mais simples. Isso fez muitas vezes as pessoas pensarem que, então, existe uma espécie de evolução natural dos sistemas de escrita de coisas ideográficas para coisas silábicas para coisas alfabéticas. Então, será que a gente pode dizer que o alfabeto é o sistema de escrita mais evoluído? Se eu estou falando nesse tom meio sarcástico, vocês podem adivinhar que a resposta é não. Mas por que a resposta é não? A resposta é não porque isso é uma ideia errada sobre evolução.
O principal motivo é que isso é uma ideia muito errada sobre a evolução. A gente deveria parar de pensar a evolução como uma coisa linear, tipo dessas figuras assim. Porque não faz sentido isso. Porque afinal, não faz sentido pensar que o humano é mais evoluído que o chimpanzé. Por que o humano é mais evoluído do que o chimpanzé se até hoje existem tanto humanos quanto chimpanzés? Ou seja, se a evolução biológica trata de organismos se adaptarem aos meios, aparentemente tanto os humanos quanto os chimpanzés estão adaptados, porque eles existem, nenhum deles se extinguiu. As baratas também existem. Então, que sentido faz falar que os humanos são mais evoluídos que os baratas? Ou seja, não é isso, como tentar ordenar números complexos. Ou seja, não faz sentido falar em progresso, porque a ideia de evolução ela se mistura com a ideia de progresso. A ideia de progresso é um veneno da mentalidade ocidental, moderna, da modernidade ocidental especificamente. Esse é um outro assunto. Mas, enfim, o fato é que em termos de representação, é muito melhor, em vez de representar a evolução como linhas, representar como cladogramas, como ramificações. Ou seja, os organismos vão se adaptando e por causa disso eles vão ficando diferentes. A gente falou disso quando a gente falou das famílias linguísticas, né? A mesma coisa com línguas. As línguas também vão se ramificando, nenhuma língua é melhor que a outra, mais evoluída que a outra, embora tenha gente que tenha esse tipo de ideia. As línguas são só existem, coexistem aqui, as espécies biológicas também coexistem, e o sistema de escrita também coexiste. Então não tem um sistema de escrita melhor que o outro. Em geral, quando o sistema de escrita, todo o sistema de escrita, ele surge adaptado ao seu nicho. Os exemplos que eu dei até agora, eu escolhi eles para indicar isso. Um abjad, ele é ótimo para representar línguas semíticas. E um alfabeto é ótimo para representar línguas indo-europeias. E o sistema de hieroglifos funcionava super bem na sociedade egípcia. Inclusive, com o passar dos séculos, no Império Egípcio, os ideogramas não foram ficando mais simples, eles foram ficando mais complexos. Essas metáforas foram ficando mais abstratas, eles foram inventando mais símbolos e escrevendo de formas mais cheias de detalhes. Por quê? Porque na sociedade egípcia, em que escrita era uma coisa de uma pequena casta da sociedade, dos escribas, ou seja, eram algumas pessoas cuja vida delas era dedicada a escrever, essas pessoas podiam se dar o luxo de ter milhares de símbolos. Tanto os egípcios nunca pararam de usar os hieroglifos. E, por outro lado, tem questões culturais. Os egípcios tinham orgulho dos hieroglifos. Claro, é um sistema que existia há milênios. Eles nunca deixaram de usar os hieroglifos. Eles só deixaram de usar os hieroglifos, na verdade, eles não deixaram. Outros povos que começaram a tentar escrever começaram a usar outras coisas. Para os fenícios, depois do colapso da Era do Bronze, é que era difícil lembrar de todos os hieroglifos e manter aquela cultura que, enfim, morreu, ou quase morreu no colapso da Era do Bronze. Ou seja, um sistema de escrita não evolui para outro porque o outro é melhor. Ele evolui porque ele se adapta a um novo povo, numa nova cultura, numa nova situação. Ou seja, toda mudança radical no sistema de escrita ela tem a ver com alguma ruptura cultural ou alguma ruptura política, ou seja, uma decisão de passar a escrever de outro jeito. A gente vai ver uns exemplos também. Ô, Bruno, Oi. em bósnio, sérvio e croata, tecnicamente é a mesma língua, né? Não tem diferença significativa. Só que eles têm dois scripts, que é o cirílico e o latino normal, né? Isso. Mas, tem alguma diferença na representação nesse sentido? Ou acaba sendo a mesma coisa? Porque é uma coisa que é mais usada para reafirmar a identidade cultural dos bósniacs e dos sérvios, né? Exato. Isso é um bom exemplo, é um exemplo clássico, na verdade, de decisão política. A Sérvia usa o cirílico porque ela quer se aproximar do mundo, enfim, ela tem essa herança soviética, enfim, ligada aos outros povos eslavos, e a Croácia usa o alfabeto latino porque ela quer se aproximar da Europa Ocidental. Na Bósnia usam os dois, tudo é traduzido. Isso, a Bósnia é uma situação bem triste, porque ela fica bem no meio entre os dois, e ainda por cima com uma população majoritariamente muçulmana. Enfim, a Bósnia... Na verdade, até bem dividida a população. Sim. Pois é. A situação da Bósnia é difícil. Não, mas não tem diferença. Inclusive, na verdade, o governo sérvio, ele reconhece os dois sistemas de escrita. E eles têm um sistema de pareamento 1 a 1 das letras, ou seja, para cada letra cirílica tem uma correspondente latina. Mas aí, como existem mais letras cirílicas do que letras latinas, eles têm que usar diacríticos daí. Usar acentos. Aquele sh vai ser, né, embaixo também. Isso, C com acento agudo, essas coisas. Tem que fazer isso.
Inclusive, é interessante a história do alfabeto cirílico, porque o alfabeto cirílico ele é baseado no grego, mas ele foi feito para escrever, enfim, ele foi inventado por monges para escrever a Bíblia para os povos eslavos. E aí eles usaram as letras, enfim, eram monges gregos da Igreja Ortodoxa Grega, e eles usaram então as letras gregas como base, mas tinham vários sons muito comuns nas línguas eslavas que não existem no grego, por exemplo, sh, ch, esses sons. E aí eles tiveram que inventar outros símbolos. Então acaba que eles pegaram esses símbolos se inspirando no hebraico, mas meio mais ou menos. Mas o fato é que acontece que o alfabeto cirílico ele tem bem mais letras que o alfabeto latino e que o alfabeto grego, por causa disso. Ele tem basicamente todas as letras do grego, ou quase todas, não exatamente todas, e várias outras, para representar os sons próprios das línguas eslavas.